vamos lá para Brasília. A gente vai falar sobre o julgamento que será retomado a respeito da descriminalização do porte de maconha pelo STF. O Rafael Procópio conosco explica. Fala, Procópio. Ronald e Zaidan, boa tarde a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Deve começar a qualquer instante na Suprema Corte Brasileira esse julgamento, a retomada desse julgamento que trata aí da descriminalização do porte de drogas, especificamente do caso da maconha. Até então, o processo tem 5 votos para descriminalizar a maconha. 3 para manter como crime punido com uma pena alternativa e 1 para considerar que a atual legislação já não criminaliza esse tipo de situação. Votaram a favor da descriminalização da maconha até o momento os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Essa última já aposentada, que entrou na vaga dela, foi o ministro Flávio Dino e por conta disso ele não votará nesse caso. Já os que votaram contra a descriminalização da maconha são Cristiano Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O entendimento diferente das duas principais correntes foi feito aí na semana passada pelo ministro Dias Toffoli, que resumidamente entende ainda o porte e a posse de qualquer quantidade aí de droga ainda como um crime, mas prevê aí, principalmente para o usuário, sanções socioeducativas, por assim se dizer. A gente lembra que essa ação toda questiona o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata sobre o transporte e o armazenamento dessas substâncias para o uso pessoal. As penas previstas são advertência sobre os efeitos, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa ou curso sobre o uso de drogas. Vale destacar que não se discute a legalização das drogas. Essa é uma tecla, inclusive, que o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, tem batido bastante. O tráfico, que tem pena de 5 a 15 anos de prisão, o tráfico de drogas, ele permanece ilegal e isso não está em discussão nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Só para a gente finalizar, dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que hoje existe pelo menos 6.300 processos sobre o tema aguardando decisão em instâncias inferiores da Justiça. Inclusive, o recurso que trouxe esse argumento para o plenário do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento está acontecendo desde 2015. Foi um caso de um homem que foi preso por portar 3 gramas de maconha. Agora a gente vai ter que esperar, falta apenas um voto aí para se ter maioria nessa questão da descriminalização. Podemos ter um empate aí, 5-5 aí já no julgamento desta terça-feira, caso ele de fato vá ao plenário. Na pauta está, mas caso ele seja de fato votado, e vamos ter que esperar aí a resolução da Suprema Corte para ver como é que essa questão vai ser resolvida. Mas, muito provavelmente, o ponto final nessa discussão vai ser dado na PEC das drogas que está tramitando no Congresso Nacional. Até lá, vamos ter que esperar essa decisão da Suprema Corte brasileira. É isso. Depois da divergência aberta pelo Toffoli, tem voto do Fux, tem voto da Carmen Lúcia. Se a gente tiver que cravar um histórico aqui, Zaida, tudo bem que o Toffoli deu todo o entendimento de que faria uma coisa, fez outra, apesar também que lá atrás já tinha falado outras coisas que davam a entender de qual seria o voto dele. Mas pelo histórico, a Carmen Lúcia já falou sobre esse tema em diferentes fóruns, né? E falando da questão da discriminação que há com pobres e o porte de drogas, de maconha propriamente dita, na comparação com outros portadores. E o Fux, ao contrário, já manifestou um posicionamento contrário. Dá a entender, pelo menos aparentemente, que vão ficar com 6-5 aí a favor e se esperando aí a definição de qual é a quantidade, Zaida? O estado de coisas é tal, não é, Ronald, que grande parte da sociedade brasileira ainda quer entender, afinal, o que é que o Supremo está decidindo. Porque a imprensa continua tratando como uma decisão de que o uso não é crime. E, embora isso seja discutido, basicamente, o que move o Supremo é o estabelecimento de um critério, porque não vai mudar, seja o que o Congresso está votando, seja o que existe hoje. O que existe hoje basicamente o seguinte: o usuário é uma coisa, o traficante é outra, o uso, sim, está tipificado, mas não será apenado o usuário com prisão. Portanto, há penas alternativas, etc. E, claro, há uma cobrança do Supremo, e o Toffoli até mencionou isso, para que o Congresso e o Executivo
consigam estabelecer uma política nacional de educação, né? Porque não adianta apenas você ficar discutindo o tamanho da pena, se haverá pena, qual a quantidade que difere o usuário do traficante, se você não combate o uso. E você não vai combater o uso trancafiando essas pessoas. Você vai combater o uso ensinando, mostrando. Você vai acabar com o problema? Não. Nenhuma sociedade acabou com o problema. Pelo contrário. Hoje ele aflige da Suécia aos Estados Unidos, né? Da Albânia ao Cazaquistão. Não há um lugar em que a droga não seja um flagelo. Mas é preciso que o Estado faça isso, eduque, ensine, mostre os efeitos. E mostre, sobretudo, para que as pessoas entendam, tenham discernimento de o que leva alguém a escolher a droga. Muitas vezes é para se enturmar, é uma coisa boba, uma coisa adolescente, não é? Para se sentir parte de um grupo, para ser aceito em um grupo. Outras vezes é uma coisa meio dispersa, uma noção meio dispersa de revolta, de não aceitação do estado das coisas, né? do país, da sua situação local, da situação na escola, das opressões do cotidiano. Então, ele acaba achando que a droga pode ser uma maneira de se manifestar, de protestar ou de se refugiar, um lugar onde se ele refugia. E aquilo acaba virando um novo cárcere, uma nova opressão. Não adianta. A discussão tem de ser como evitar que alguém seja preso só porque é pobre. Não porque cometeu um crime, mas porque é pobre. E o outro que fez a mesma coisa, tinha a mesma quantidade de maconha e, por favor, estão discutindo maconha. Fica essa história de que... Porque o que estão vendendo em partes do Congresso e em partes da imprensa é que o Supremo está liberando o uso de drogas. Isso é uma mentira. A frase está na boca de todo mundo. Liberação das drogas. Dá para ouvir, ler e ver todo dia isso, Zaidan. E é uma mentira, né? Grande parte da sociedade ainda não sabe o que está sendo discutido no Supremo. O que o Supremo está decidindo é qual quantidade de maconha separa o traficante do usuário. E essa deve ser a única definição a ser usada pelas autoridades policiais e judiciais. Não é se é preto, se é branco, se é índio, se é pobre, se é rico, se está num Fusca velho ou se está num carrão importado, se está numa festa nos Jardins ou se está numa festa na periferia, se mora perto da Boca, nada disso pode definir. É a quantidade, porque o Supremo tem lá calhamaços de um histórico de ação policial e de decisões judiciais, mostrando que sim, a mesma quantidade em um caso foi tratado como é usuário, vai cumprir pena alternativa. A mesma quantidade encontrada com o sujeito pobre, cana, é traficante, a mesma quantidade. Então é para definir um critério que acabe com essa arbitrariedade, né? Essa arbitrariedade social que reproduz a injustiça social no Brasil. É só isso. Aliás, a atual legislação já diz isso, só que não há critério. A prova de que não há critério é esse calhamaço que está lá no Supremo, mostrando que o sujeito tem 60 gramas, é pobre, é preto, mora na favela, cana. O outro tem 60 gramas, às vezes mais, é rico, é usuário. Vai visitar o hospital durante 2 semanas. A gente está num momento em que as preocupações são com quantidade de horas que o aluno fica na escola, ao invés da qualidade das horas que o aluno fica na escola. Se vai ser um professor ou se alguém de farda que vai dar essa mesma aula. Em outra frente, tem gente que está se colocando na vida pública agora para concorrer a cargo que diz sim, na periferia a abordagem tem um jeito de ser feita e nos Jardins tem outra. A forma de falar com as pessoas. Na periferia a gente precisa ser... Não dá para colocar alguém que trabalha na periferia para falar com alguém educado da Zona Sul, aqui da nossa Manhattan, do Itaim, dos Jardins, de Pinheiros. Não dá para colocar essa mesma pessoa lá, porque ela vai ser muito doce com o pobre que mora na periferia. Isso tudo que eu tô falando não é ficção. Isso aqui é tudo notícia que nós demos ao longo dos últimos dias.
das últimas semanas, dos últimos meses, dos últimos anos. Isso é tudo fato. Não tem nenhuma coisa inventada, coisa da minha cabeça, não. Só notícia. E depois a gente fica discutindo se esse tema é importante, é relevante ou não.